Olá, então vamos trabalhar mais uma data comemorativa no nosso curso de extensão. Hoje, então, nós vamos falar sobre a abolição da escravatura. Em 13 de maio de 1888 foi assinada a Lei Áurea. Tá? Ela foi assinada pela princesa Isabel. Esta lei liberou os escravos no Brasil após quase 400 anos de escravidão. O Brasil já era independente e ainda continuava escravizando pessoas, né? Liderado por interesses nacionais, mas sem ignorar pressões externas, o abolicionismo era mencionado desde o Tratado de Reconhecimento da Independência, sendo alvo de várias iniciativas nas décadas seguintes. Você conhece os detalhes do processo de abolição? Então vamos ver como ele repercutiu, né, ao longo do seu trajeto. Então essa aqui é a capa de um jornal, né, do ano de 1888, que trazia a notícia: Brasil livre, extinção da escravidão. Vamos ver qual foi o caminho para chegar até aqui, né? Ainda enquanto domínio português, o território brasileiro sofria pressões pela abolição da escravatura, especialmente por parte da Inglaterra. Se na primeira metade do século XIX as discussões concentravam-se na abolição do tráfico humano, somente a partir de 1850 cresceram as pressões no sentido de proibir a própria escravidão. O que isso quer dizer? Até 1850, os ingleses queriam que o Brasil parasse de traficar escravos, né? Eles não falavam em libertar os escravos, e sim parar de trazê-los, né, da África. Por quê? Porque eles tinham interesse. Os interesses ingleses eram múltiplos e não se concentravam em preocupações humanitárias. Na verdade, o tráfico possuía forte impacto sobre os interesses econômicos britânicos. Isso porque poderia reduzir o custo de produção de países concorrentes e afetar os mercados consumidores de produtos britânicos, pois o fim do tráfico liberaria expressivas quantidades de capitais que poderiam ser utilizados em outras áreas. Assim, a Inglaterra exerceu forte pressão pelo fim do comércio de escravos, que nesse período não se confundia com o fim da escravidão. Isso quer dizer, se os países que praticavam o tráfico negreiro, né, parassem de traficar os negros, sobraria mais dinheiro e tudo aquilo que fosse preciso consumir, que não fosse produzido pela mão de obra escrava, os ingleses teriam para vender, né? Então, por isso eles queriam e estavam batendo em cima disso, para pararem com o tráfico de escravos, para que pudesse sobrar dinheiro para adquirirem outras coisas que eles com certeza estariam vendendo, né? Já em 1815, no Congresso de Viena, que encerrou as guerras napoleônicas, Portugal tinha como um dos seus principais interesses adiar a abolição do tráfico, que era a sua principal fonte de mão de obra no território brasileiro, né? Não era de interesse de Portugal acabar com isso, porque eles não estavam afim de pagar alguém para trabalhar, né? No Congresso, ficou acertado que o tráfico ficaria proibido ao norte da linha do Equador, tá? Garantindo a manutenção do transporte entre África e Brasil. A independência do Brasil, proclamada em 1822, só foi reconhecida por Portugal em 1825, com o auxílio da mediação inglesa. Né? Que daí os ingleses, como eles tinham interesse, né, eles tinham tratados e interesses comerciais, eles faziam, foram participando, né, do processo de independência do Brasil, porque isso também ia beneficiar eles, né?
Como resultado da negociação trilateral, o recém-independente Brasil renovou tratados de comércio que Portugal havia firmado com a Inglaterra, nos quais ficou estipulado o compromisso com o fim do tráfico até 1830. Tá? Mas não foi o que aconteceu, né? Os traficantes, os navios negreiros, eles tinham rotas clandestinas e continuavam a trazer escravos para o Brasil, né? Como a gente pode ver aqui, isso é uma tela pintada, provavelmente, né, como alguém deve ter descrito que era. Aqui é um outro navio negreiro, né, com os escravos amontoados nos porões dos navios. Eles eram levados nos porões dos navios, tá? Aqui, se embarcassem 100 pessoas, uma parte morria na entrada, uma parte morria na viagem, outra parte morria na descida, né? Outra parte chegava muito doente, os corpos eram jogados ao mar, né? Essas pessoas que morriam durante a viagem ou que tinham uma doença, enfim, elas eram lançadas ao mar. Elas não seguiam viagem ali junto, até porque ali não tinha água, não tinha comida, não tinha banheiro, não tinha nada. Era tudo feito no mesmo lugar, né? Onde se comia, se fazia as necessidades. Então era extremamente desumano o transporte do, do escravo, né? Do negro para o Brasil. Né? Então, em 1831, a chamada Lei Feijó, tá? Que ela recebeu este nome para homenagear este senhor, Diogo Antônio Feijó. Tá? Então, criaram uma lei e deram o nome dele para homenagear. Tá? Então, essa lei estipulou o fim do tráfico de escravos no Brasil, como prometido aos britânicos. Ela declarava livre todos os escravos vindos de fora do Império e impunha pena aos importadores dos mesmos. Tá? Mas a medida teve pouquíssima validade na prática, tá? Motivo pelo qual ficou conhecida como uma expressão bem conhecida que é para inglês ver. Né? Por quê? Porque ela não acontecia na prática. Né? Então, não era para acabar com o transporte de negros, né, para o Brasil. Mas se fazia tudo por rotas clandestinas, por baixo dos panos, e a lei era só de fachada. Né? Seria muito difícil associar automaticamente a questão abolicionista a um determinado partido político. Tá? De fato, embora fosse uma reivindicação eminentemente liberal, as principais leis abolicionistas foram aprovadas por gabinetes liderados pelo Partido Conservador, sendo esse partido menos coeso sobre a questão. Na verdade, podemos traçar uma batalha parlamentar que se dava entre três grupos principais, tá? Os escravistas, que eram os senhores de engenho, os traficantes de navio negreiro, esses não queriam de jeito nenhum a abolição, né? Eles defendiam a manutenção da escravidão, porque eles eram muito beneficiados com isso, tá? Depois tinha os emancipacionistas, que buscavam a mera libertação jurídica dos escravos. Tá? Eles queriam, através da justiça, libertar os escravos. Tá? E depois o terceiro grupo, os abolicionistas. Eles apoiavam não apenas a libertação dos escravos, eles queriam que os escravos tivessem todos os direitos como todos os outros cidadãos do país, né? Então, recebe-se a libertação e tem direito a nome, CPF, endereço, casa, tudo, né? Mas não foi o que aconteceu, né? Ele não teve a plena inserção na sociedade, tá? Por quê?
Porque para a classe dominante, um argumento corrente era que se devia realizar uma abolição por cima, evitando o risco de subversão. De fato, uma expressão muito utilizada para o período é receio do haitianismo. O que é isso aqui? Lá no Haiti, nessa mesma época, ou um pouco antes, um escravo se revoltou, fez um levante e eles conseguiram dominar o país através das revoluções deles, tá? Depois, mais tarde, ele acabou virando presidente, enfim, o governador lá do Haiti, tá? Então, esse era o mesmo medo da classe dominante no país, que eram os governos, os grandes senhores de engenho, enfim. Tá? Assim, essa classe dominante alegava que uma libertação legal daria margem a uma ideia de direito. Olha a cabeça das pessoas. Se a gente der a liberdade para eles vão achar que eles têm direito a alguma coisa. Que horror, né? Bom, então o que eles pensavam em fazer? Eles achavam, né, que as pessoas, que eles dando essa libertação poderia surgir reivindicações, rebeliões, né, que poderiam colocar em risco a própria integridade brasileira, que foi o que aconteceu lá no Haiti, né? Todo mundo se revoltou, os escravos se revoltaram, derrubaram os governos, né, e assumiram tudo. Esse era o mesmo medo deles aqui. Então, o que eles defendiam? Uma libertação concedida pelos senhores de escravos, que fosse vista como um ato de generosidade e favorecesse a obediência. Então é mais ou menos assim. Olha, eu te dou a liberdade, tá? Mas eu tô fazendo isso porque eu sou muito generoso, porque eu sou muito bonzinho, daí eu quero que você fique, você pode sair, você pode voltar, né? Mas entenda que eu tô sendo generoso com você. Por quê? Para o escravo, né, achar que aquele senhor era muito bonzinho. Né? Ele é muito bonzinho, então eu vou continuar aqui com ele, eu não vou abandonar ele, eu não vou embora, enfim, né? Porque eu devo esse favor a ele. Era essa a intenção deles, né? Que as pessoas se sentissem como se elas devessem, né, obediência àquela pessoa, porque ela estava sendo muito complacente, muito querida, né? Então vamos ver a próxima lei, tá? A Lei Eusébio de Queiroz. Em 1850, esta lei, que foi escrita por esse senhor, foi responsável pelo fim do tráfico de escravos, após a aplicação quase inexistente da Lei Feijó, que é aquela lei que as pessoas, que não era mais para fazer o tráfico de escravo, né, e que ela não estava acontecendo na realidade. Então, essa lei Eusébio de Queiroz, ela veio para fazer valer a lei passada, a outra lei, né, a Lei Feijó. Tá? Então, vamos lá. Após a aplicação, na verdade, o período entre 1831 e 1850 seria marcado pela intensificação do tráfico. Tu vê, a Lei Feijó era para proibir o tráfico de escravo. E o que aconteceu? Ela se intensificou. Porque como eles temiam que isso ia acabar, uma hora ou outra, eles sabiam que isso ia acabar. Então eles começaram a trazer mais, e desviando de rotas né, por tudo, porque eles sabiam que isso ia acabar. Então, pela intensificação do tráfico e que reduziria a oposição à lei Eusébio, dada a grande disponibilidade de mão de obra escrava e o alto nível de endividamento dos latifundiários. Provavelmente os latifundiários, que eram os senhores de engenhos, donos de fazenda, eles estavam se endividando para comprar mais escravos, para terem mais mão de obra, né? Então, vem uma outra lei. Este é José Maria da Silva Paranhos, o Visconde do Rio Branco. Tá? Lá já em 1871,
popularmente conhecida como a Lei do Ventre Livre, tá? Enfrentaria dificuldades maiores em sua aprovação, em um contexto de fortalecimento dos movimentos abolicionistas. O que é essa lei? Essa lei, ela diz que toda criança que nascer no Brasil, a partir daquela época, daquela data, ela seria livre. Então, ela nasceria de mãe escrava, porém, ela seria livre. Tá? Então, vamos ver o texto aqui. Na década de 1860, desempenharia importante função nesse sentido, com a abolição ocorrendo nos Estados Unidos no pós-guerra de sucessão, além da participação de negros nos batalhões brasileiros de voluntários da pátria, na Guerra do Paraguai, sobre a promessa de alforria. Outra ilusão. Tá? Então, essa Guerra do Paraguai, esses voluntários da pátria, que eles chamavam, deram um nome para os escravos de voluntários da pátria. Estou com a língua enrolada hoje. O que era? Você, por exemplo, o general lá, enfim, né, da guerra, ele vinha nas fazendas, ele recrutava os escravos e ele prometia: se você voltar vivo da guerra, você terá a sua alforria. Só. E eles, né, ansiosos pela liberdade, eles aceitavam isso. Só que depois, quando muitos voltaram, e eles voltaram para onde? Eles só tinham a alforria na mão. Foi a única coisa que eles ganharam. Tá? Então, se diz hoje que as grandes favelas se formaram por quê? Porque esses negros que deixaram de ser escravos, que conquistaram a alforria porque voltaram vivos da guerra, eles não tinham para onde ir. Eles não receberam auxílio nenhum do governo, né? Receberam alforria. E ainda por cima o governo indenizou o seu patrão, né? O dono de fazenda lá, que liberou o escravo. Foi indenizado. Mas o escravo não foi. Ele foi marginalizado e jogado na sociedade como se não fosse nada, como se não fosse ninguém, né? Então, vamos voltar lá para a nossa lei do ventre livre. Então, ela permitia que os filhos de escravo permanecessem com os seus senhores até os 8 anos, quando esses optariam por manter sua posse até os 20 anos ou entregá-los ao Estado, mediante indenização pelo governo. Mas essa indenização não era para o escravo, essa indenização era para o senhor de escravos. Tá? E ainda previa, tá, a possibilidade de processos por maus tratos, restringindo a permissão de castigos corporais. A criação de organizações e a promoção de eventos destinados a estimular a libertação de escravos exerceram outra fonte de pressão pela abolição. Tá? Agora vem a Lei Saraiva-Cotegipe. Por que a Lei Saraiva-Cotegipe? Porque um escreveu, né? Aqui vamos ver, foi a Lei dos Sexagenários. Ela foi elaborada pelo conselheiro Saraiva, que é esse mais escurinho, né? E ela foi aprovada durante o mandato do Barão de Cotegipe. Por isso que ela ficou conhecida, a Lei Saraiva-Cotegipe. Tá? Então, o que era essa lei? Essa lei ficou conhecida como a Lei dos Sexagenários, representando mais uma tentativa de negociação que um avanço abolicionista. A Lei Saraiva-Cotegipe previa a alforria dos idosos aos 60 anos, podendo chegar até os 65, tá? Mas garantiu o direito à indenização dos senhores de escravo. Mais uma vez,
o escravo, né, o negro, chegou lá aos 60 anos, então agora pode dar alforria para ele. Mas você, Estado, me indeniza, tá? Eu libero ele, mas eu quero indenização. Por quê? Porque os donos de fazenda, né, os latifundiários, eles não podiam perder nunca, né? Então, a Lei Áurea foi apenas o culminar de um processo de abolição que ocorreu de forma gradual, né? Então, foram várias leis vindo, né, até chegar em 1888 e a princesa Isabel assinar a Lei Áurea, aonde realmente abolia a escravidão no país. Aqui, então, foi o dia, né, que eles escreveram a lei, né, e levaram para ela assinar, tá? Então, ao longo do século XIX, na verdade, não é possível afirmar que esse processo já esteja encerrado, com diversos debates acerca da escravidão moderna ou da condição de trabalho análogas à escravidão. A abolição brasileira contou com muitos marcos legais, ocorridos em contextos diversos, com peculiaridades próprias, expressando os embates internos e a pressões internacionais sobre o tema, deixando um legado de várias naturezas. Em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz foi acompanhada de uma lei de terras e de incentivo à migração, buscando favorecer a substituição da mão de obra escrava pela assalariada. Quer dizer, libertamos os escravos, mas queremos a mão de obra. E para eles terem essa mão de obra, eles fizeram um incentivo à imigração, que foi dando terras para os europeus que viessem de fora. Interessante, né? Não, não é interessante, porque eles deviam ter feito isso para os escravos, né? Nós vamos te libertar, vamos te dar um pedaço de terra para indenizar você, para você começar a sua vida sozinho, né? Mas não foi o que aconteceu. Ao final do Império, a Lei Áurea teve efeitos distintos. Por um lado, não foi capaz de garantir direitos aos escravos, permitindo a marginalização social do negro, né? Isso são debates que vêm até hoje, né? E é desse tempo. Por outro, não satisfez os latifundiários, que não receberam indenizações por seus escravos, muitos dos quais aderindo ao movimento republicano, ficando reconhecidos como republicanos de última hora e auxiliando na derrocada da monarquia. O que aconteceu? Eles também foram passados para trás, né? O negro não foi indenizado, não ganhou um pedaço de terra, né, para começar a vidinha dele, não foi inserido na sociedade como talvez a princesa Isabel pretendia, né? A monarquia, o rei de Portugal lá, passou a perna em todo mundo, não indenizou ninguém, né? E aí eles se revoltaram e viraram os republicanos de última hora e derrubaram a monarquia, tá? Então, a abolição brasileira foi a última da América Latina, e teve influência sobre a proclamação da República, sendo um tema rico e de grande validade para os interessados na história brasileira e os seus impactos sobre a atualidade, tá? O tema é complexo, né? Porque hoje existem muitos movimentos sociais, né, que são a favor do negro, existem muitas datas, enfim, a gente vai trabalhar alguma coisa depois sobre isso, tá? Porque é um tema muito pertinente e ele persiste até hoje, né? Os debates, o preconceito, o racismo, a desigualdade, toda o que tem hoje no nosso dia a dia de hoje, ela vem desde os primórdios, desde lá de trás, tá? Então eu vou ler os dois artigos que tinha
na Lei Áurea, tá? A princesa imperial regente, em nome de Sua Majestade o Imperador, o Senhor Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do Império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a seguinte lei. Artigo 1. É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. Artigo 2. Revogam-se as disposições em contrário. Então, a partir daí, a abolição foi decretada, os escravos foram libertos, mas não foi 100%. Tá? Então, a gente comemora essa data, que é uma data importante no nosso calendário histórico, né, da nossa história, da nossa pátria. Mas é uma parte triste, né, do nosso desenvolvimento. A gente não sabe como seria se não tivesse acontecido, né? Então, mas mesmo assim, vamos continuar comemorando, né? Porque isso aconteceu. Demorou, mas aconteceu. Então tá, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima data.